Vamos nos preparar para dar início ao nosso culto de louvor a Deus. Convido aqui o Ministério de Louvor para o nosso prelúdio. Senhor nosso Deus, Deus bendito, Deus todo-poderoso, Senhor Criador dos céus e da terra, louvado seja o Teu nome, ó Pai, por Tuas grandes bênçãos derramadas sobre as nossas vidas, ó Pai. Queremos, ó Pai, exaltar o Teu nome, ó Pai, Te louvar pelo que o Senhor é, o nosso Deus maravilhoso, Deus todo-poderoso, nosso Senhor, nosso Salvador, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Pai, Te damos graças e Te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos fazer leitura bíblica no Salmo 139, de 1 a 5. Vamos fazer essa leitura alternada. Senhor, Tu me sondas e conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinha meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Vamos convidar o Ministério de Louvor para entoar o hino número 19, Ó Rei Sublime.
Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 6, de 1 a 2. Essa igreja se põe de pé para a gente ler a palavra do Senhor. Senhor, não me repreenda na tua ira, nem me castigues no teu furor. Nem tem compaixão de mim, Senhor, porque me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Então, convido o presbítero Carlos para fazer uma oração de confissão de pecados, mas antes nós vamos tirar um tempinho para fazer a nossa oração silenciosa. Logo após, o presbítero Carlos estará quebrando esse silêncio. Deus vivo, Deus santo, cujos olhos não podem contemplar o mal. Teu povo quer te cultuar, teu povo quer te adorar, teu povo quer te louvar. Mas, Senhor, nós reconhecemos a nossa condição de pecadores. Por isso, nesta hora, Senhor, sonda, esquadrinha o nosso coração, nossa mente, e tudo aquilo que foi achado em nós, que ofendeu o teu Espírito Santo, tem misericórdia. Nos purifica com o sangue do teu Filho, Senhor. Para que aquilo que sair dos lábios da tua igreja, Senhor Deus, seja um culto que te adore em espírito e em verdade. Pai, nos dá também o ódio ao pecado e o amor à justiça. Nos ensine a te cultuar, Senhor Deus, a te louvar com uma vida santa. Senhor Deus, nós te louvamos, pedimos perdão, ó Deus, por aquilo que pensamos, pela nossa comissão, pela nossa omissão, por todos os pecados, Pai, que ao longo de uma semana certamente foram encontrados em nós. Isso nos entristece e nos dá, Senhor Deus, a verdadeira alegria que é o perdão do Senhor. Renova, Senhor Deus, a nossa comunhão, a nossa aliança, a nossa intimidade contigo. E que teu Espírito Santo tenha plena liberdade para agir neste culto, Pai. Perdoa, porque é o pedido, é a súplica da tua igreja. Tem misericórdia de nós, porque reconhecemos, Senhor Deus, que somos miseráveis. Senhor Deus, e que fomos resgatados, Senhor Deus, do pecado pela graça, pelo sangue derramado na cruz. Por isso, nesta hora, Deus, nos dá a graça do teu perdão. É a súplica da tua igreja, e assim o fazemos no nome de Jesus. Amém. Ministério de Louvor está com a palavra. Vamos abrir as nossas Bíblias, lá em Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Esse versículo que diz, né, que é uma das passagens que Deus se permite ser provado pelo homem. Então, que a gente pode fazer prova do Senhor, que com certeza Ele nunca vai deixar faltar nada na nossa casa. O sustento básico, Ele vai nos conduzir. Amém. Veja
e até que eu veja a tua face, tua graça é o que me basta, confio em ti. Ó Deus, porque o Senhor tem sido o nosso sustentador, o nosso supridor, a nossa fonte de alegria, de satisfação, de prazer, de saúde. O Senhor é o nosso Deus, Pai. E nós te louvamos agora, Senhor Deus, com nossas ofertas, com nossos cânticos, com os nossos louvores, que o nosso coração, ó Deus, possa proclamar um louvor, uma adoração que chegue como cheiro suave diante de Ti, Senhor. Que o Senhor agrade-se de nós, ó Deus. Que o Senhor seja exaltado, Senhor Deus, por cada um dos corações aqui presentes. Que o Senhor possa receber esse culto, Senhor Deus, de louvor, de adoração a Ti, porque somente Tu, Senhor, és digno de toda honra, glória e louvor. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo suprimento de cada dia, por tudo que o Senhor tem feito e faz por nós. Nós Te bendizemos e Te louvamos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, boa noite. Graça e paz, Deus seja louvado, Deus seja adorado, seja glorificado. Um pensamento que sempre enche a minha mente, que me faz refletir, é o amor extravagante de Deus, um amor inexplicável. Porque Deus, sendo Deus, não teve a usurpação, não teve o desejo de se sentir como Deus e abandonar a sua criação. Antes, Ele tomou forma humana e veio aqui, e sofreu, e subiu numa cruz, para que eu e você pudéssemos alcançar a salvação. Nós estávamos destinados à perdição eterna, eternamente afastados do nosso Criador. Mas Deus nos amou, com um amor supremo, com um amor inexplicável, inigualável. Por isso, nesse momento, nessa noite, exalte ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, porque Ele é digno.
um cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, a graça me alcançou. Ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória. Vencido é o pecado. Perante ti me prostrarei, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, a graça me alcançou. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, não sou merecedor, a graça me alcançou. Ó Pai eterno, que maravilha, Senhor Deus, é poder pertencer a Ti, é poder dizer que fomos alcançados por essa graça maravilhosa, Pai. Ó Deus bendito, Deus eterno, te louvamos e te engrandecemos porque Tu és digno, Senhor Deus. E agora, Senhor, queremos te pedir que o Teu Santo Espírito fale conosco. Senhor Deus, que o Teu Espírito use o Teu servo, Senhor Deus, para trazer a nós a palavra do Senhor, e que essa palavra em nossos corações produza vida e vida em abundância, Pai. Muito obrigado por essa noite, Senhor Deus, por esse culto, e agora nos abençoa, Senhor. Assim nós te pedimos e te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar.
Glória a Deus. Creio que agora consigo falar. Graça e paz, amados, boa noite a todos, amém? Que a graça, a paz, o amor de Deus seja com os nossos corações. Queria cantar mais, né? Queria louvar mais, foi tão rápido essa liturgia, né? Estava tão boa, né? Glória a Deus, foi muito bom. Deus abençoe nosso ministério de louvor. Quando a gente tem vontade demais é porque está muito bom, né? É assim que é bom, não fica com vontade demais. Queridos, antes da nossa mensagem, nós temos por hábito orar, né? Intercedendo pelo nosso país, pela nossa nação, intercedendo pelos acontecimentos, né? Que tem incomodado tanta gente, a nós aqui também, problemas de saúde, rumores de guerra. Pode baixar um pouquinho, por favor. Isso. Nós tivemos uma chuva bem forte agora à tarde, né? Estamos até sem internet para transmissão ainda, né? Mas está sendo gravado, então depois o pessoal pode compartilhar o link do culto, dessa mensagem, para que outros irmãos que não puderam vir possam participar. A chuva hoje, além de forte, né, andou aí empenando algumas coisas, derrubando galhos, né? Foi bem forte, mas graças ao bom Deus, que bom que ela foi antes do nosso culto, né? Que aí agora a gente está aqui com o nosso telhado silencioso, nosso telhado de zinco aqui, né, bem silencioso, e a gente pode adorar o Senhor com tranquilidade. O pastor Arley ainda está fechando o seu período de férias nessa semana, deve estar conosco na próxima semana, né, mas está tudo bem. Eu gostaria de convidar, né, ao nosso irmão Alexandre, para que pudesse estar fazendo essa oração, né, intercedendo a Deus para que nós tenhamos o que já estamos recebendo, irmãos. Eu fico daqui feliz, o Alexandre vai concordar comigo, né, já podendo ver melhor alguns de vocês, né? Essa semana o GDF já publicou um decreto que nos libera, né, em ambientes fechados de máscara, e então já estamos aí com uma pandemia mais tranquila, né, com efeitos a menos. Isso é resultado de oração, pode ter certeza disso. Deus trabalhando na ciência, Deus trabalhando naqueles que podem decidir, nas autoridades, né, e usando de misericórdia para conosco, né? Mas a máscara, como foi dito numa nota publicada hoje em nome do Conselho pelo pastor Arley, né, é uma nota que diz assim, a máscara está liberada, mas não foi excluída, né, não está proibida. Então, sinta-se à vontade os que ainda querem utilizar. É uma questão até de amor ao próximo, né, aqueles que estão com algum resfriado, com algum sintoma de repente de gripe, use. Você protege não só a si, mas também protege o seu irmão, né? A ideia é que nós possamos agradecer a Deus, viu, Alexandre, por esse momento que já está ficando mais tranquilo, né? E pedir a Deus que continue estendendo graça e misericórdia, para que tenhamos mais tranquilidade ainda, e aos poucos possamos voltar ao que chamamos de normalidade, né? Vamos orar nesse momento, colocando diante de Deus esse momento de gratidão por estarmos vivendo dias melhores, colocando diante de Deus para que Ele possa usar de misericórdia e permita que melhore mais, e também lembrando dos nossos irmãos, né, que estão aí enfrentando algum tipo de enfermidade. E hoje tem até aniversariante na família, né? Parabéns aí para a Gabi, né, que está entre nós, que Deus abençoe, multiplique aí alegria e felicidade em muitos anos de vida, né? Vamos orar, irmãos. Ó Pai, nós queremos te louvar, ó Deus. Queremos te agradecer, Senhor Deus, de todo o nosso coração, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Queremos te louvar, ó Deus, porque cremos na tua providência, na tua graça, Senhor Deus, na tua bondade, na tua misericórdia, e em ti esperamos, ó Deus, a solução para essa enfermidade que tem assolado o mundo, Pai. Ó Deus, tem misericórdia, Pai, que a tua bondosa mão continue atuando, repreendendo esse mal, Senhor Deus, e que essa pandemia cesse, ó Deus, que ela não atinja mais as pessoas, que ela não leve mais vidas, ó Deus, de tantas que já se foram, ó Pai. Tem misericórdia de nós, ó Deus, que, Senhor Deus, tudo aquilo que nós vivemos possa também trazer em nossos corações temor, ó Deus, para que nós nos apeguemos cada vez mais a Ti. Senhor, aqueles nossos irmãos, ó Deus, queridos, que têm sofrido ainda sequelas dessa pandemia, que a Tua bondosa mão, que a Tua misericórdia, Senhor Deus, os alcancem e os restaure completamente a saúde, Pai. Sim. Também queremos te pedir, Senhor Deus, pelos nossos irmãos que estão passando por alguma enfermidade, Senhor Deus, há tantas famílias, tantos irmãos sofrendo nesse momento, tem misericórdia, ó Deus. Ó Senhor, lembra-te, ó Deus, que somos pó e que nós precisamos, ó Deus, do Teu amparo, do Teu sustento, Senhor, porque senão não conseguiremos permanecer firmes, Pai. Senhor, pode, porventura, aquele que foi à sepultura se lembrar de alguma coisa, a Tua palavra nos diz assim, Pai. Por isso, ó Deus, tem misericórdia, Pai. Restaura os nossos irmãos que estão enfermos.
Cura, Senhor Deus. Envia, Senhor Deus, a restauração, envia a cura, para que o Teu nome seja engrandecido e glorificado em nosso meio, para que o nosso coração, Senhor Deus, se alegre, porque temos um Deus em quem podemos confiar, em quem podemos esperar, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor Deus. Continua nos abençoando, Senhor. Assim nós te pedimos e te agradecemos, Pai, no nome santo de Jesus, o Teu Filho. Amém. Amém. Queridos, nós vamos prosseguir, né, com o assunto as crianças, né? Bem lembrado. Então, por favor, as nossas crianças, né, podem ir lá com seus professores até 8 anos, né? 8 anos? Isso. Então, as crianças terão salinha hoje. Se há algum visitante entre nós, pode deixar esse desejar o seu filho aos cuidados dos nossos professores. Vai ser bênção. Amém? Amados, nós vamos prosseguir com o assunto as últimas 7 palavras de Jesus na cruz. Esse tema nos foi levantado e proposto aí pelo pastor Arley, que já fez, né, uma introdução, um resumo das últimas 7 frases de Jesus lá na cruz do Calvário. E nós estamos aí agora trabalhando detalhadamente, né, cada um daqueles momentos, daquelas frases. No domingo passado, o seminarista Ricardo, o presbítero Ricardo, né, nos abençoou e nos edificou com as palavras de Jesus que denotam a angústia de Cristo naquele momento de agonia ali na cruz, quando ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? A ideia do abandono, né? E ninguém gosta de ser abandonado, não é verdade? Mas caso você enfrente ou venha enfrentar essa situação, né, que bom saber que Jesus, o Filho de Deus, também já passou por isso. Por isso que em tudo, né, ele é exemplo para nós. Não é verdade? Agora, algo que eu gosto de lembrar também, eu acho que é importante lembrar, quando se fala de abandono, você pode até, humanamente falando, se sentir abandonado, mas espiritualmente, jamais. Porque Deus jamais nos abandona. É ou não é? Amém, queridos? Ele é fiel e ele disse: estou convosco todos os dias. Hoje, portanto, nós vamos dar prosseguimento, né, com mais uma frase de Jesus em seus últimos momentos ali na cruz. E nós vamos fazer uso da narrativa de Lucas, do evangelista Lucas, lá em Lucas 23, 43, quando Jesus diz para um dos homens crucificados ao seu lado: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Né? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O nosso tema, seguindo a cronologia, né, já apresentada a nós pelo pastor Arley, é que esta é uma palavra de salvação. Uma palavra de salvação. Jesus nasceu para isso, para ser o Salvador, para salvar. E até no seu último momento, no momento de morte, ele cumpre o seu ministério. Ele está salvando gente. Para nossa melhor exposição e compreensão, nós vamos ler o contexto do texto, né? Vou pedir para exibir ali, ou você abrir sua Bíblia aí, né? No texto da perícope, né? Ou seja, no texto de Lucas 23, de 39 a 43. Nós vamos ler toda essa perícope, né? Para facilitar a nossa exposição e a nossa compreensão. Lucas 23, de 39 a 43. Amém? Assim diz o texto: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus bendito, soberano Senhor dos céus e da terra, nossa gratidão a Ti, primeiramente pela oportunidade de estarmos reunidos em culto, como igreja, por cada vida que aqui está, por cada vida que veio, apesar da chuva que caiu. Obrigado pela alegria de estarmos reunidos em adoração, em comunhão.
Senhor, a Tua palavra bendita, ela é palavra poderosa para transformar o nosso coração. Nós cantamos numa música que uma só palavra do Senhor pode transformar a nossa vida. Assim como com uma palavra o Senhor já concedeu salvação àquele homem na cruz, queremos ouvir mais uma vez do Senhor nesta noite a Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor possa, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, falar ao coração da Tua igreja, que possamos ouvir a palavra do Senhor nesta noite, ao coração da igreja, saiamos daqui incomodados, transformados, edificados, saiamos daqui com a palavra da salvação. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero refletir nesse texto, um texto pequeno, dividindo em 2 momentos ou em 2 pontos. Primeiro, eu quero destacar alguns dos detalhes dessa narrativa de Lucas que merecem a nossa atenção. Primeiro, esse diálogo que Lucas registra aí, de Jesus com os outros 2 homens que foram crucificados com ele naquele momento, só Lucas faz esse registro, só o evangelista Lucas. Os seus nomes, inclusive, não são mencionados na Bíblia. Embora haja aí algumas lendas, tanto judaicas como católicas, que dão para esses nomes alguns nomes, Demas, Dimas, isso é lenda, folclore, histórias, isso não faz parte do texto bíblico, fecha parênteses, Esses homens, eles não são identificados na Bíblia, eles por seus nomes, eles são identificados por alguns adjetivos, Lucas os chama de malfeitores, Mateus os chama de ladrões, os evangelistas Marcos e João não lhes dão adjetivos, João apenas acrescenta lá no capítulo 19, versículo 18, que eles foram crucificados, um de cada lado de Jesus, e Jesus no meio ou no centro. Lucas, ele é um dos evangelistas que se destaca, e por quê? Ele é um exímio escritor. Ele é o que nós chamaríamos, nos dias de hoje, de um jornalista investigativo. Um jornalista investigativo. Ele é bem detalhista. Ou seja, ele faz registros detalhados no seu livro, por quê? Porque ele mesmo declara que antes de escrever, ele fez uma acurada, uma profunda investigação. Ele fala isso nos 2 livros que ele escreveu e que estão na nossa Bíblia, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. Ele escreveu os seus livros a um homem chamado Teófilo. Está lá na introdução dos seus livros, E é bem provável que esse Teófilo seja um cidadão gentio, não judeu, que se converteu ao cristianismo e era alguém de recursos, E que teria, após se convertido ao cristianismo, por simpatia ou confiança em Lucas, tornado o seu patrocinador, como diz o William Hendricks, Ele era o seu patrocinador literário, ou seja, pediu a Lucas para escrever. E Lucas, bancado por Teófilo, foi muito dedicado no seu trabalho. Em Lucas 1, versículo 3, ele diz assim, ele diz que fez uma acurada investigação desde a origem de tudo que ele escreveu sobre Jesus. Lá em Atos 1, versículo 3, que é o seu outro livro, ele diz que encontrou provas incontestáveis da ressurreição de Jesus. Os seus relatos são completos, são detalhados. E algo interessante também nesse evangelista, nesse escritor Lucas, é que o seu grego, que é a língua do Novo Testamento, ele é impecável. Ele é um homem hábil na linguagem, na cultura da sua época. Quer ver um exemplo? Abra aqui um parênteses. O capítulo 23 do nosso Evangelho de Lucas, que nós lemos aí, a nossa perícope, ele, no capítulo 23, começa o que nós podemos chamar de a segunda fase do julgamento de Jesus. A primeira fase foi na noite madrugada de quinta-feira. Ele é preso no Getsemane, é levado à casa de Anás, Caifás, na sequência ao Sinédrio e na manhã da sexta-feira. Primeiro estava entre os judeus, ele é levado pelos judeus até Pilatos. Ou seja, Pilatos era o procurador romano que tinha jurisprudência, naquela região da Samaria e da Judéia. Ele era o juiz com jurisdição também em Jerusalém. Ele era alguém habilitado por Roma, nas leis romanas, para analisar e julgar. Ele foi treinado para isso. E por que eles levaram Jesus até Pilatos? Por que os judeus fizeram isso? Está registrado lá em João 18:31.
porque, segundo as leis de Roma, os judeus não poderiam matar ninguém. E também já estava previsto, né? Abra aqui um outro parênteses, a forma como Jesus Cristo iria morrer, crucificado. E a crucificação não fazia parte do estilo da cultura judaica de mortes, e sim fazia parte da cultura romana. Os fariseus, portanto, eles levam Jesus até Pilatos, né? Estão ali diante de Pilatos, acusando Jesus, e numa rápida análise daquelas acusações, Pilatos já percebe a malícia dos líderes judaicos, né, contra Jesus, e ele já emite uma primeira opinião. Lucas 23, versículo 4. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo crime algum nesse homem. Foi uma análise rápida, preliminar dos fatos que ele ouviu. Eles insistem em acusá-lo, e no meio da conversa é mencionado que Jesus também havia alvoroçado a Galileia, região de um outro procurador, Herodes, que naquela ocasião estava também em Jerusalém. O que Pilatos faz? Envia Jesus até Herodes. Podemos dizer que há um outro juiz, na verdade, que Herodes também era procurador romano. E enquanto Jesus está lá com Herodes, e para lá foram também os seus acusadores, né, os fariseus, nós percebemos pelo registro de Lucas que Pilatos mandou fazer averiguações. Mandou fazer uma rápida averiguação. Onde é que está isso? Lucas 23, versículos 13 a 15. Nesse texto de Lucas 23, 13 a 15, Jesus já está de volta de Herodes. Estava já de volta com Pilatos e sem nenhuma acusação. E aí é Pilatos que manda reunir os líderes fariseus, e pelo registro de Lucas nós vamos perceber que ele já tem mais informações. Olha para o texto. Lucas 23, 13 diz assim: então, reunindo Pilatos, os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes: apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais, nem tampouco Herodes, pois não-lo tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte, portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. Quero chamar sua atenção para um detalhe aqui. Existem duas frases aí nessa fala que eu quero te mostrar, que você vai perceber como Lucas é detalhista. Duas palavras, duas expressões que para a gente, quando lê o texto no português, parece que está tranquilo, né? É tudo igual. A primeira é: nada verifiquei contra ele, e a segunda: nada contra ele se verificou. Não parece igual para nós? No português, sim, mas no grego, não. E Lucas destaca isso muito bem. A palavra verifiquei aí, queridos, é eurisco, uma palavra que significa chegar a uma conclusão após averiguar ou buscar indícios. A segunda palavra, não se verificou, verificou, é prasso, que significa poder cobrar, imputar ou acusar. Tanto Pilatos como Herodes, sendo juízes habilitados nas leis de Roma, né, habilitados a julgar, não encontraram nada nas acusações contra Jesus que o fizesse ser culpado. Ou seja, ambos aqueles dois juízes o declararam inocente. Por que eu destaco isso? Porque, como eu disse, enquanto Mateus e Marcos, né, vão registrar resumidamente a presença daqueles dois homens na cruz ao lado de Jesus, ali no momento da crucificação, Lucas, ele vai abrir para nós um leque mais amplo. Vamos ver o registro de Mateus e Marcos? Mateus 27, 44. O texto diz assim: e os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. E no final de Marcos 15, 32, o final do versículo diz assim: também os que com ele foram crucificados o insultavam. Percebam que Mateus e Marcos, eles registram o que nós poderíamos chamar de a primeira fase, a primeira cena do que estava acontecendo ali na crucificação, onde aqueles homens estavam insultando Jesus, ambos, os dois. Lucas, nós vamos perceber, ele vai além. Ele vai fazer o registro do que nós podemos chamar de a segunda, terceira ou quarta cena, ou quarta parte, né, daquele momento. E isso é importante, por quê? Porque ao final desses momentos, o que vai acontecer? A salvação de um deles. É importante destacar isso. Irmãos, antes de nós passarmos a uma análise mais profunda deste texto, eu quero te chamar a atenção para um fato. Eu quero, nesta primeira parte, destacar o quanto é importante lermos os 4 evangelhos.
Mateus, Marcos, Lucas e João. As diferenças entre eles não desmerecem nenhum deles. Ao contrário, o autor que os orientou a cada um deles é o mesmo, o Espírito Santo de Deus. Ambos foram inspirados pelo Espírito Santo. Essa diferença de detalhes entre um e outro, na verdade, ela é providência divina, para que eu e você sejamos despertados a ler, a ir aos 4 evangelhos, para podermos conhecer de fato, tudo o que Jesus fez, o que Ele falou, o que Ele realizou. Se nós, inclusive, formos atender essa chamada do pastor Arley, para falar sobre as 7 últimas palavras de Jesus na cruz, e se nós formos pegar um só dos evangelhos, não conseguiremos. Precisamos ir aos outros, percebe? É como ir montando as peças de um quebra-cabeça. E eu concluo esse ponto, ratificando o que disse domingo passado. Se nós temos importantes lições nas últimas palavras de Jesus na cruz, imagine o quanto podemos aprender com todo o seu ensinamento nos 4 evangelhos. Aí talvez você pergunte, mas tudo que Jesus ensinou e fez está nos 4 evangelhos? Não. O próprio evangelista João nos diz isso, não é verdade? Lá no finalzinho do seu livro, João 20, versículos 30 e 31, ele diz que há muitas outras coisas que Jesus fez e que não estão escritas. E no finalzinho, no último versículo do seu livro, João 21, 25, ele diz que se fosse escrever tudo que Jesus fez, quantos livros seriam? Percebe, queridos? Mas ele diz que essas que foram escritas são suficientes para que eu e você vejamos em Jesus o nosso Salvador. Amém, queridos? E tem mais um detalhe, por toda a Bíblia, por toda a Escritura, existe muito mais sobre Ele, sobre Cristo. Por isso é importante lermos toda a Bíblia. Escolha um livro, leia todo ele. Não fique só com pedacinhos, caixinha de promessa, ou com as gotas, O pessoal da igreja sabe, todo dia de manhã eu envio gotas, um pequeno versículo, da palavra de Deus, gotas da fonte de água viva, mas eu boto uma observação lá, é uma gota, vai na fonte que tem mais, vai na fonte que tem mais. Percebe, queridos? Assim nós poderemos não só conhecer mais sobre Cristo, sobre Deus, mas nós conseguiremos facilitar o nosso entendimento do texto, no seu contexto, e nós vamos perceber o que a Bíblia nos fala sobre Cristo, porque esse é o objetivo da Bíblia, de toda a Escritura, nos apresentar Jesus, aquele que é o nosso Redentor e o nosso Salvador. E em cada livro da Bíblia há uma mensagem dele, uma referência a ele, um ensinamento dele, uma palavra de esperança para o seu povo, para cada um de nós. Quero até te despertar curiosamente, mais tarde em casa, você digita lá no Google, na internet, Jesus em cada livro da Bíblia. Você vai perceber que é interessante as respostas, ou seja, tem bastante coisa lá sobre Cristo. Amados, vamos em nosso segundo ponto, nosso segundo momento, detalhar um pouquinho mais esse texto. Volte comigo, Lucas 23, 39 e 43. Versículo 39. No verso 39, Jesus está sendo insultado por um daqueles homens. Como vimos, eu já disse, Mateus e Marcos nos dizem que ambos inicialmente estavam insultando Jesus. Eu penso que isso deve ter acontecido no início do caminho para o Gólgota, ou logo que chegaram ao lugar do Calvário. Ou seja, nos primeiros momentos da crucificação. Eu imagino que eles saíram juntos, lá da cidadela romana, e a caminho do lugar do martírio, eles ouviam o que a multidão dizia, e eles começavam a repetir. Eles começavam a repetir o que a multidão dizia. E eu imagino que eles foram ali no embalo da multidão. Até porque se você lê o verso 39, você vai perceber que a fala desse homem é comum à fala de um dos fariseus, que está aí no capítulo 23, versículo 35, quando ele diz assim, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo. E ele acrescenta, e a nós também, é claro, Salva-te a ti mesmo e a nós também. E aí eu quero deixar um alerta com você, tem um alerta para a gente aqui. Cuidado ao dar ouvido à voz da multidão. Cuidado ao dar ouvido à voz da multidão. Nós temos vários textos na Bíblia que nos alertam sobre tomar cuidado com a voz da multidão. Vou citar apenas 3 oportunidades, 3 referências. Podemos nos lembrar do tumulto que foi feito por Demétrio, contra a pregação de Paulo lá na cidade de Éfeso. Está registrado em Atos 19. Lembra que tinha gente da multidão que gritava sem saber por quê e o quê?
Um outro momento importante é o próprio ato aí da crucificação de Cristo. Não foi só o pedido dos fariseus que levou Pilatos a crucificar Jesus. Não, foi também os gritos da multidão: crucificam, crucificam. Em Corinto, Paulo também exorta a igreja a tomar cuidado com as companhias. E eu quero te dizer que quando ele diz isso, lá em 1 Coríntios 15, 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. O que Paulo está dizendo para a igreja ali é que cuidado com as companhias, porque essa palavra conversações, ela no grego pode ser também traduzida por companhias, ou seja, tem a ver com as nossas relações sociais. Portanto, queridos, cuidado com quem você anda e o que você ouve. Cuidado. Em nossos dias nós podemos até acrescentar aqui, né? Cuidado com o que as vozes da mídia estão nos dizendo. Cuidado com o que as vozes da mídia estão jogando para nós. Sutilmente, muitas das vezes elas tentam nos impor ideias contrárias à palavra de Deus, ou querem nos levar a achar engraçado, ou até comum, algumas blasfêmias contra Deus, contra Cristo, ou contra os valores do Evangelho. Cuidado. Não se deixe, querido, levar por amizades que te afastam de Cristo ou de Deus. Tenha Jesus como seu melhor amigo, dê preferência a ficar perto dele e dê preferência a amigos, né? Ou a multidão que gosta de estar perto dele, que te leva para mais perto dele. Veja aí que Lucas ele vai diferenciar, né, a atitude daquele segundo homem, Lucas 23, versos 40 e 41. Eu imagino que num dado momento ali, aquele segundo homem, ele silenciou-se, ele parou, ele começou a pensar no que via e no que ouvia. É a segunda cena, é o segundo momento daquele acontecimento. E diz o texto que aquele segundo homem, ele repreende o primeiro, assume a sua culpa e os seus pecados, ele exorta o outro a temer a Deus, e ele não é um especialista em leis, né, como Pilatos e Herodes, mas ele também declara a inocência de Jesus. Não precisava ser muito expert para perceber aquilo, não é verdade? Ele também declara a inocência de Jesus. Vou ler para você o texto, Lucas 23, 40 e 41. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Em outras palavras, meu querido, aquele homem, ele demonstra arrependimento. Arrependimento. E esta é uma palavra muito importante nesse contexto, em tudo que está acontecendo ali. Ele reconheceu a sua culpa. Aliás, né, ele chega a dizer aí no texto que ele e o seu companheiro mereciam a terrível morte de cruz, pois era isso que os seus atos, o seu estilo de vida mereciam. Quero te dizer, meu querido irmão, minha querida irmã, que arrependimento é uma das palavras mais importantes da Bíblia. É o que Adão devia ter feito lá no Éden, mas não fez. É com ela que se inicia o Novo Testamento, quando João Batista aparece no deserto pregando o quê? Batismo de arrependimento. É com essa palavra que Jesus inicia o seu ministério. O Evangelho de Marcos é o primeiro a ser escrito, dentre os 4. E Marcos, por ser o primeiro, ele começa registrando o que Jesus começou a fazer. Lá em Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15, olha as palavras de Jesus. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1, 14 e 15. Por toda a Escritura, meu irmão, você, tanto do Antigo, né, como do Novo Testamento, você vai perceber Deus chamando o seu povo ao arrependimento. Por toda a Escritura. Porque o arrependimento é o que conduz à confissão, a confissão ao perdão, e o perdão leva à salvação. O arrependimento conduz à confissão. Você assume os seus pecados. A confissão leva ao perdão. A palavra de Deus diz que se nós confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E uma vez perdoados, nós recebemos dele uma palavra de salvação. Eu poderia citar vários exemplos para você, vou citar apenas um. Eu quero destacar apenas um que está numa das parábolas de Jesus, que nos mostra o quanto o arrependimento é algo importante. E quando ele é sincero, ele produz mudança de vida e mudança na vida. É uma parábola que Jesus contou, está lá em Mateus 21, 28 a 32. Como são vários textos, não
precisa exibir, mas fique à vontade, né? Ou seja, Mateus 21, versículos 28 a 32, Jesus conta a seguinte parábola: um homem tinha 2 filhos. Ele chega para um deles e diz: vai trabalhar na vinha. Ele diz: sim, eu vou, mas não foi. E ele chega para o outro e diz a mesma coisa: vai trabalhar na vinha. Ele diz: eu não vou. Mas diz o texto que ele se arrependeu e foi. E Jesus pergunta: qual dos 2 parece ter feito a vontade do Pai? A resposta correta é o segundo. É claro, não é verdade? Então, claro é que eu pergunto para você: está claro para você que nesta parábola o Pai é Deus, a vinha é o reino de Deus e os 2 filhos somos nós? Sou eu e você, percebe? É a tese divina do 2. Só tem 2 caminhos. Na vida espiritual, só 2 caminhos existem: um largo e um estreito. Na vida espiritual, só 2 condições existem: ou você está vivo, ou você está morto, espiritualmente falando. Quantos homens tinham na cruz com Jesus? 2. Um se arrependeu e o outro não. Quantos filhos tinha o pai da parábola? 2. A conclusão aqui, e que diferencia, chama atenção para essa parábola, querido, é que esses 2 filhos são como nós. A forma como a gente se apercebe na aproximação de Deus, no relacionamento com Deus, em nosso compromisso com Deus, esses 2 filhos representam eu e você. Preste atenção, alguns de nós respondem a Deus com palavras, mas não com o coração e com a vida, e por isso nem sempre obedecem. Mas alguns de nós, ou outros de nós, né, tentam resistir, se sentem fracos, se sentem não dignos e percebem que não, será que eu consigo? Mas eles demonstram contrição, arrependimento e acabam indo, obedecendo. Quem é você? O que diz sim ou o que diz não? Qual dos 2 filhos, né, se parece contigo? Você é aquele que diz sim, mas que não atende, que não obedece? Ou você é o outro que começa com temor e quem sabe com um não, mas que reflete, pensa e faz a escolha certa, obedece? Quem é você? Querido, o verdadeiro arrependimento, quando não é só de palavras, ele se dobra diante de Cristo e ele se entrega. Foi o que aconteceu com aquele homem, ao lado de Jesus, lá na cruz, nos últimos instantes da sua vida. Ele se arrependeu e o confessou, e por isso ele recebeu de Jesus o quê? Uma palavra de salvação. Vamos para a terceira cena? Terceira cena, Lucas 23, 42. Então ele se volta para Jesus, reconhece que ele tem um reino, e ele pede a Jesus que se lembre dele quando estiver lá. Versículo 42, e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Essa cena, queridos, ela é muito interessante. Ela aparece aí um outro detalhe que nos mostra o que é o verdadeiro arrependimento. Aquele homem, ele reconhece que Jesus tem um reino, mas ele não pede para entrar no reino, percebeu? Ele não é interesseiro, ele não se acha digno, ele não exige nada para si. Eu abro aqui um parênteses, porque eu já vi, e você também deve ter visto ou conhece, gente que aparentemente se converte, que entra para a igreja, que demonstra arrependimento e por diversos motivos: medo de Deus ou medo do inferno, vontade de namorar e casar, não é verdade? Vontade de receber as bênçãos do Senhor, às vezes para agradar pais, filhos, pais e amigos, né? Mas quando o arrependimento não é genuíno, ele vem assim, acompanhado de outras intenções, né? Mas cedo ou tarde essas intenções se revelam. Mas não se engane, porque Deus não se engana, e a gente não consegue enganá-lo. Preste atenção que eu vou te dizer. Para entrar para a igreja visível, essa que você vê, né, aqui na terra, não é tão fácil, mas é possível. E abre até um parênteses que parece em algumas é muito fácil, né? Mas para entrar para a igreja invisível, aquela que você vê às vezes, né? Ela é composta pelos filhos de Deus que já estão lá na glória e por todos aqueles que ainda aqui na terra caminham em direção ao grande dia da sua redenção. Para entrar para essa, como Jesus Cristo disse, né? E como nós aprendemos hoje de manhã na escola dominical, né? Jesus disse que é preciso passar pelo verdadeiro arrependimento e nascer de novo, nascer da água
e do Espírito, como está lá em João 3, 3 e 5, né? Isso é uma coisa que fica entre quem? Entre você e o pastor? Entre você e o conselho? Não, entre você e Jesus. De qual igreja você faz parte? Só da visível ou da invisível? Da visível e invisível, que ainda está aqui, mas que também parte dela já está lá. Não é uma coisa que o pastor vai resolver contigo, é você e Deus. Irmãos, volte comigo lá para a cruz, né? Ou seja, aquele homem, ele não pediu para Jesus um lugar especial, ele só pediu que Jesus se lembrasse dele. E aqui nós percebemos o verdadeiro arrependimento, né? O que significa. E percebemos o que quer dizer Paulo, né? Lá em Efésios capítulo 3, versículo 20, quando ele diz que Deus, pelos seus filhos, faz mais do que nós pedimos e pensamos. O que foi que ele pediu? Que Jesus se lembrasse dele. Você sabe a resposta. O que Jesus fez? Disse para ele que naquele dia ele estaria onde? Lá no paraíso. E aí eu quero ir com você para a última cena, né? Para a quarta parte, Lucas 23, 43, o grande momento em que Jesus, apesar da pouca força, de estar enfraquecido pela crucificação, em meio à sua agonia, ele se volta para dar atenção àquele homem arrependido, aquele pecador arrependido. Ele o responde e o atende para além das suas expectativas. Ele pediu para ser lembrado, não é verdade? Que foi o que Jesus concedeu a ele? Olhe para o texto, Lucas 23, 43. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Agora nós chegamos no ponto central, né, da nossa mensagem, a frase de Jesus. E já estamos chegando no final da mensagem também, né? Mas nós vamos rapidamente analisar alguns detalhes desse texto. Amados, Jesus aqui está morrendo, em agonia, sofrendo, mas ele não deixa de ser Jesus, o Salvador. Nem no seu momento de agonia, ele não deixa de ser Jesus, o Salvador. Ele estava numa cruz sangrando, mas é como se ele estivesse no seu trono e salvando. Não é por acaso que o seu nome é Jesus, né? Lembra do que significa Jesus? Salvador, salvação. Esse é o significado que o anjo deu ao seu nome quando falou com José, Mateus 1, 21, né? Falando de Maria, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ele cumpre a sua missão de salvar até na hora da sua morte. Ele cumpre a sua missão de salvar até na hora da sua morte. Eu quero voltar com você à frase de Jesus, a expressão que ele usa aí, na verdade, você já sabe, é para dar a ideia de absoluta certeza. E aí, mais uma vez, né, o grego de Lucas aqui, ele se destaca. A gente aprende no seminário, os leitores aí, né, um pouco aí também da área do direito, né, que a palavra grega para verdade, quando é o contrário de mentira, é aletheia. Verdade, verdade verdadeira, né? É essa palavra que Jesus usa lá em João 14,6, tem como exibir aí? João 14,6, quando ele afirma que ele é o caminho, a verdade e a vida. É a mesma palavra que ele também utiliza lá em João 4,24, quando ele diz que os que adoram a Deus devem fazê-lo em espírito e em verdade. Mas quando nós queremos afirmar uma coisa para uma pessoa, como queremos dizer que aquilo vai ser assim, qual a palavra que a gente usa? É a mesma palavra que a gente usa para encerrar as orações. Qual que é? Amém. Assim seja. Ou seja, o que Lucas aplica aqui como verdade, é como se Jesus dissesse, assim será, hoje você vai estar no paraíso. Assim será. Jesus dá para ele uma palavra verdadeira de salvação, salvação com S maiúsculo, não era uma possibilidade, era uma certeza. Essa verdade, queridos, quem estava falando era o próprio Salvador, o Senhor Jesus, e não é algo para confirmar amanhã, não é algo para confirmar no juízo final ou nos últimos dias, é hoje. Não é a palavra que normalmente o grego utiliza para falar do amanhã, dos últimos dias ou de juízo final, não é a palavra para hoje, presente, naquele dia. De tanto falar em grego aqui, você vai acabar comprando um lexo, né? Um dicionário de grego, né? Compre, é bom, vai ajudar você e facilitar a sua leitura bíblica, vai ser muito bom, faça isso. Tem um outro detalhe interessante que eu gostaria de destacar, por que dessa ideia do último dia? Na cultura judaica, irmãos, eles tinham em mente a ressurreição do último dia. Lembra da morte e ressurreição de Lázaro?
Jesus vai para lá e fala para Marta: Marta, seu irmão vai ressuscitar. O que ela responde? João 11, 24. Ela diz assim: eu sei, Senhor, ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Na ressurreição do último dia. Era essa a ideia que estava na mente dos judeus e na mente daquele homem que estava lá na cruz, o último dia. Por isso, ele pede a Jesus para se lembrar dele quando? Quando viesse no seu reino, no último dia. Mas você lembra da resposta de Jesus para Marta? João 11, 25, 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Aleluia, ele é a ressurreição e a vida. Irmãos, por que eles tinham esse entendimento? Simples a resposta. Porque eles não tinham o privilégio de ter algo tão importante que eu e você temos hoje. Eles ouviram Jesus falar, pessoalmente, isso é um grande privilégio, não tinha dúvida, mas eles não tinham algo que nós temos, a Bíblia nas mãos, todo o livro, todos os ensinamentos de Jesus, ou seja, algumas coisas que Jesus falou, eles esqueceram, como a gente esquece, né? Como a gente esquece, e quando você se esquece, como é que você faz? Vai relembrar, né? Vai ler, vai reler. Isso é uma das razões até porque existem 4 evangelhos. O que o Espírito não revelou para um, revelou para o outro. E juntando os 4, você conhece tudo que precisa conhecer sobre Jesus. Os apóstolos mais tarde, inclusive os discípulos de Jesus, foram lembrados e registraram os ensinos de Jesus para nós, nas cartas, nos livros que estão aí na sua Bíblia, no Novo Testamento. O que Jesus falou e ensinou. E ele diz que quem morre tendo recebido dele a salvação, não morre, mas viverá eternamente. Não fica dormindo e nem fica indo para um lugar intermediário, né, chamado purgatório, como alguns ensinam por aí. Não, o que Jesus disse? Que quem morre tendo recebido dele uma palavra de salvação vai para o paraíso. Que na Bíblia você vai encontrar outros nomes, né? Céu, terceiro céu, seio de Abraão, né? Vai desfrutar desde já das delícias da salvação. Porque quando Jesus diz que salva, salvo está. Amém, queridos? Se Jesus é o seu Salvador, e Ele já te disse isso, salvo está. Amém? Assim como, queridos, os que não recebem, ou não receberam de Jesus, uma palavra de salvação, vão para um lugar de tormento, chamado de Hades, mas que também tem outros nomes. É nessas horas que a escola dominical ajuda, facilita, né, entender a pregação, né? Nós tivemos aí por mais de um ano estudo do Apocalipse com o professor Kleber, né? E vimos todos esses nomes, né? Céu, terceiro céu, inferno, Hades, né? Irmãos, não percam a lição da escola dominical, é bênção, né? Volte comigo ao texto. Que grande privilégio daquele homem, receber de Jesus uma palavra de salvação no último instante da sua vida. Que grande privilégio o meu e o seu, não é verdade? De todo aquele que já recebeu de Jesus uma palavra de salvação, que já encontrou e aproveitou a oportunidade do arrependimento, que já confessou a Jesus os seus pecados, recebeu dele perdão e desfruta da salvação em Cristo Jesus. É um privilégio. Vou lhe fazer uma pergunta, não precisa responder, nem sinalizar, nem nada. Responda para você mesmo. Você já recebeu uma palavra de salvação? Se sim, que bom, aleluia, glorifique a Deus por isso, com a sua vida, né? Faça com que tenha valido a pena a sua morte lá na cruz, viva para a glória dele. Mas eu também te pergunto, será que tem alguém lá com quem você vive que precisa ouvir também uma palavra de salvação? Não fique com essa grande bênção só para você, não. Leve uma palavra de salvação. Eu quero até apresentar para você um desafio. Eu peguei esse panfleto, aqui na nossa caixinha ali de panfletos, está guardado lá um tempinho, né? Deixei ali com o diácono Sidney. É um panfleto chamado Condomínios para Cristo. Tem aqui um mapinha, como chegar na nossa igreja, mas ele diz aqui que você está interessado no seu vizinho. Leve, não 10, um só. Deixei pouquinho com o Sidney. Quero desafiar você a levar um, escolher alguém que você vai orar por ele e levar para ele esse papel. Colocar na caixinha do correio lá.
Você se identifica aqui em cima, né? E você vai ter a oportunidade de orar por ele e compartilhar com ele uma palavra de salvação. Não fique só para você com a palavra de salvação. Mas eu também quero me voltar para você que talvez tenha dúvida se já recebeu ou não de Jesus uma palavra de salvação. Hoje é a oportunidade. A palavra de Jesus está te sendo apresentada e é o mesmo Jesus Salvador. Hoje você tem a oportunidade de assegurar o seu lugar no paraíso. Percebe? Hoje você tem a oportunidade de assegurar o seu lugar no paraíso. Basta que você, como aquele homem na cruz, se arrependa dos seus pecados. Se volte para Cristo, confesse Jesus e depois nos procure. Queremos orar por você, queremos acolher você nesta igreja visível e invisível, para juntos chegarmos ao paraíso. Amém, queridos? E eu quero concluir, irmãos, fazendo mais 2 últimas aplicações. Este texto, desta fala de Jesus para esse ladrão na cruz, ele é um dos textos que causam mais espanto e confusão na mente de algumas pessoas que leem a Bíblia. Tem muita gente que olha para esse texto, né, e diz assim, poxa, o cara foi salvo no último momento, né, depois de ter feito um monte de coisa errada. Aí não vale. Essas pessoas cometem 2 erros. Primeiro, estão dizendo que Deus não sabe o que está fazendo, né? Primeiro, chamam Deus de injusto. O cara fez o que era mal a vida toda e no finalzinho foi salvo. Muitos de nós queremos ver o outro ainda sofrer, né? Não, tem que pagar. Ah, se Deus nos tratasse assim também, né? Em relação aos nossos pecados. Já pensou nisso? O que a gente aprende com isso, irmãos? Que a gente deve ser misericordioso, como Deus é misericordioso conosco. Ele perdoa os nossos pecados e diz que não se lembra mais. E que devemos também apresentar o Evangelho para quem quer que seja, até o último minuto, até o último instante, não é verdade? A gente já sabe disso, né? Que enquanto houver fôlego de vida, é oportunidade para que alguém receba a palavra da salvação. O segundo erro que as pessoas às vezes cometem lendo esse texto é arriscar a viver como aquele ladrão, como aquele malfeitor, como aquele homem da cruz, né? Ou seja, elas dizem assim, não, eu também vou deixar para mais tarde. Para o finalzinho, eu vou seguir o caminho do cara da cruz, né? Que foi salvo no último instante. Eles escolhem viver longe de Deus, perdido em seus pecados, numa vida dissoluta, deixando para pensar na vida espiritual lá mais tarde, no final da sua vida. Mas aí eu te pergunto, quando é o final da sua vida? Sabe dizer? Tem ideia de quando será? Eu te digo, a qualquer momento. A qualquer momento. Aquele homem, outrora ladrão e malfeitor, ele teve o privilégio de estar numa cruz, crucificado ao lado de Jesus, o Salvador, no último dia da sua vida. Talvez você não tenha esse privilégio. Bem provável que não, na verdade. Portanto, querido, não adie a oportunidade da salvação. Se ela está sendo te apresentada hoje, hoje é o dia da salvação. E por último, amados, preste atenção no que eu vou te dizer. E aqui eu encerro. Tenho certeza que é importante para você cuidar de vários assuntos ligados à sua vida. Vida emocional, vida profissional, vida de estudos, vida de lazer, não é verdade? Tudo isso é legítimo, porque você sabe que tudo isso influencia a sua vida aqui. Beleza, faça isso mesmo, mas preste atenção. Quando o assunto for a sua vida espiritual, redobre a sua atenção e tome cuidado. Por que eu digo isso? Pois a atitude que você tomar em relação à sua vida espiritual, que você decidir fazer, crer e seguir, vai interferir não só na sua vida aqui, mas na sua vida após esta, na eternidade. Portanto, queridos, não siga após outros ou a voz da multidão. Cuidado, confira na Escritura aquilo que você ouve, aquilo que você lê, aquilo com quem você vive, o que eles estão falando. Não confie nem mesmo nas palavras dos seus pastores. Lembra dos crentes de Beré, lá em Atos 17, né? O que o apóstolo Paulo falava, eles conferiam na Escritura. Até mesmo que os seus pastores disserem, vai na Escritura e confere. Aquele homem na cruz, eu creio que foi assim. Num dado momento, inicialmente insultando, depois ele para e consegue diferenciar o que via do que ouvia. Então fique atento
Por isso que ele se arrependeu dos seus pecados, se voltou para Jesus e recebeu dele uma palavra de salvação. Eu te convido a fazer o mesmo, a olhar bem para o que está acontecendo à sua volta, no mundo que você vive, pandemia, pós-pandemia já, quem sabe, né? Rumores de guerra e tantas coisas acontecendo nas famílias por aí. Digo mais, cuidado quando você estiver assistindo um filme, lendo um livro, ou quando você estiver na sua roda de amigos. Se o assunto for Deus, Cristo ou o reino de Deus, fique atento. Fique atento. Pode ser que eles estejam denegrindo o seu Salvador. Pode ser que eles estejam te apontando algo diferente do que o seu Salvador te falou ou te fala pela Escritura. Leve a sério a sua vida espiritual. Leve a sério a sua vida com Cristo, porque a morte de Cristo na cruz, queridos, foi muito sério. Ele derramou o seu sangue, ele morreu na cruz, deu a sua vida para que eu e você pudéssemos ter a nossa vida de volta, para que nós pudéssemos ter a salvação. Amém, queridos? Quero orar com você, quero convidar aqui o Ministério de Louvor. Quero convidá-lo a se colocar de pé também. Lembrá-lo de não se esquecer. Leve uma palavra de salvação para os seus vizinhos. Não fique com a salvação para você. Essa palavra de Jesus, uma palavra de salvação, ela está à disposição de todos quantos hoje querem ouvir e atender. Amém, queridos? Vamos louvar o Senhor com aquele cântico, né? Ao olhar para a cruz. Depois nós estaremos orando, encerrando assim o nosso culto. Cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros. Meus olhos abri e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória. Vencido é o pecado. Não sou merecedor, tua
Ó Deus bendito, Deus de amor, de poderoso amor, obrigado, Pai, porque aquela morte na cruz foi por nós, para que nós pudéssemos não mais estar condenados pelos nossos pecados, mas para que nós pudéssemos viver uma nova vida através da morte de Cristo Jesus. Ó Senhor, que cada um de nós aqui possamos sair daqui com essa certeza de que já recebemos uma palavra de salvação. Ó Deus, assim como aquele ladrão na cruz se voltou para Cristo, que cada um de nós aqui já tenha tomado essa atitude e que possamos, ó Deus, viver para a glória dessa atitude, possamos viver para a glória de Cristo, nosso Salvador. Ó Deus, dias difíceis nos aguardam, no trabalho, na vizinhança, em casa, teremos adversidades, lutas, aqui ainda não é o céu, mas o Senhor prometeu estar conosco, porque nem a morte pôde vencê-lo, o Senhor ressuscitou. Mas obrigado, Senhor, porque a sua vitória é a nossa vitória, e o Senhor prometeu estar conosco todos os dias. Portanto, Pai, vai conosco a nossa noite, a nossa semana, de maneira que lá possamos continuar com a certeza de que desfrutamos da salvação em Cristo Jesus, que possamos ter essa coragem, ao mesmo tempo esse amor, de dizer a outros o que o Senhor já disse para nós: eu te amo, filho, eu quero te salvar, eu sou o teu Salvador. Que possamos apresentar Jesus e a palavra da salvação aos nossos familiares, aos nossos amigos de trabalho, aqueles que convivem conosco, que possamos, ó Deus, levar uma palavra de salvação, em nome de Jesus. Fortalece, Deus, a tua igreja, fortalece, Deus, o teu povo, enquanto estamos aqui nessa igreja visível, mas aguardando sermos parte por completo da igreja invisível, daquela que o Senhor vai reunindo dia após dia, levando os seus, junto com aqueles que já estão lá, e nós vamos todos um dia ser todos uma só família. Como cantamos, ó Deus, nós veremos a tua glória, mas só verão a tua glória aqueles que, arrependidos, confessaram o Senhor Jesus e receberam a salvação. Portanto, ó Deus, dá-nos sempre essa alegria da salvação e a alegria de compartilhar a salvação. Seja conosco, é a nossa oração grata no nome santo, poderoso do Senhor Jesus. Recebais, queridos, a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que por tão grande amor morreu na cruz no nosso lugar, fruto do grande amor de Deus, e nós só entendemos isso pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo possa estar iluminando, orientando, direcionando cada um de nós, do povo de Deus espalhado pela face da terra, até o dia da plenitude da salvação para o povo de Deus, hoje e pelo século dos séculos. Sentai-vos, queridos, vamos ouvir o nosso pós-lúdio e depois nós rapidamente compartilharemos alguns avisos.